O Inter já definiu a sua equipe que enfrenta o Bragantino neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, no retorno após a parada para a data FIFA. E tem notícias boas dentro da competição nacional. O empate do Vasco da Gama faz com que o Inter não tenha a possibilidade de entrar na zona do rebaixamento nesta rodada da competição. E uma vitória sobre a equipe do interior paulista pode, além de garantir a fuga do Z4, garantir também ou consolidar muito bem a condição de estar na Sul-Americana do ano de 2024. A gente fala também a respeito da palavra do técnico do Bragantino, Pedro Caixinha, que de alguma forma cantou a vitória no jogo do Beira-Rio deste domingo. E isto, obviamente, pode ter diversas repercussões. Nesse domingo pela manhã, o Inter tem decisão no futebol feminino e a direção colorada fez um movimento às vésperas deste clássico importante para manter a base do time para a temporada do ano que vem. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 25 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento pela parte da tarde do CT Parque Gigante e que foi com os portões fechados. Foi o último treino antes da partida desse domingo contra o Red Bull Bragantino e a atividade onde o técnico Eduardo Cudê definiu a equipe titular que enfrenta o Bragabu. Bom, o Inter tem os desfalques do Arangues, do Alan Patrick, como vocês sabem, tem o retorno de vários jogadores que estavam no departamento médico e a tendência hoje é de Luca substituindo o Alan Patrick no setor do ataque. Então assim, a gente deu durante toda a semana o time e está muito bem encaminhado para ser dessa forma. Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René. Johnny, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson na frente, Luca e Ener Valencia, esse o provável time do Internacional para encarar o Red Bull Bragantino. 6h30 da noite no estádio Beira-Rio, aliás, expectativa de 25 mil torcedores no Beira-Rio. O engajamento do torcedor colorado, ele está um pouco abaixo em função do desempenho ruim do Inter nas últimas rodadas, a condição ruim dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas a direção se mobilizou, colocou ingresso gratuito para sócio que tem direito a check-in pode levar um acompanhante e através disso se tem uma perspectiva de um público maior no estádio Beira-Rio, 25 mil torcedores para esta partida contra o Red Bull Bragantino, tá? Ainda falando a respeito desse jogo importante do Inter, eu quero repercutir o que falou Pedro Caixinha, que é o técnico do Red Bull Bragantino em entrevista coletiva. De alguma forma, e repercutiu bastante a fala do treinador, por entender que ele menosprezou o Internacional nesse domingo. E a fala foi essa aí, vamos conferir o que ele disse. A nossa vitória no jogo do Inter, porque vamos ganhar, não vai ter nada a ver com o aspecto futebolístico, mas tem tudo a ver com o aspecto emocional, com aquilo que é a nossa capacidade de reação. Vamos deixar o luto para esta noite, vamos deixar o luto até amanhã à hora do almoço, quando nós treinamos amanhã à tarde, isso já tem que estar limpo e já temos que estar focados naquilo que é o próximo passo. Não interessa como cais, mas sim como te levantas, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que dar uma resposta forte, muito forte no domingo, é isso que vou exigir. Bom, o Pedro Caixinha já contou a vitória para o jogo de domingo, ele disse, o Bragantino já ganhou o jogo. Obviamente, isso vai estar no vestiário do Inter, isso tem uma certa repercussão nas redes sociais, o torcedor está se mobilizando, e talvez seja bom o Bragantino chegar no Beira-Rio achando que já venceu a partida, tá? Porque o Inter vai poder se mobilizar com isso, enfim, e foi uma fala um pouco polêmica do técnico do Bragantino, tá? Avançando na pauta, o Inter teve uma grande notícia nesse sábado, tá? Porque os jogos do Campeonato Brasileiro, eles fizeram com que o Inter tivesse agora uma segurança de não ir para o Z4 nesta rodada, através do empate do Vasco da Gama. O Vasco ficou no empate contra o Atlético Paranaense pelo placar de 0-0 e com isso estacionou na 14ª colocação com 42 pontos ganhos, tá? O Bahia, que venceu o Corinthians, já havia aberto esta rodada, é o 16º com 41, mas existia a possibilidade do Inter ir para bem próximo do Z4 ali, se Santos ganhasse, se Vasco da Gama ganhasse e se o Cruzeiro
ganhasse, porque essas 3 equipes ultrapassariam o Internacional. E desta forma, o Inter cairia de 13º para 16º. Ficaria na porta, no limite do Z4, precisando, é claro, de uma vitória contra o Red Bull Bragantino. Agora não. O Inter, por exemplo, se vencer o Red Bull Bragantino, pode ir até 46. E aí, bom, tu atinge um patamar interessante de fuga da zona de rebaixamento e mais do que isso, tu praticamente consolida a vaga na Copa Sul-Americana. É verdade que os últimos resultados deram uma embolada naquele setor da tabela do Internacional, mas existe uma tranquilidade com esse empate do Vasco da Gama, porque o Inter não vai terminar a rodada na porta do Z4 pelo menos, e pode, claro, ganhar do Bragantino e aí conseguir uma classificação melhor na tabela, tá? Na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo aqui falando sobre Vitão, tá? E trazendo novidades a respeito da situação deste zagueiro, que tem contrato com o Inter até metade de 2024. O Inter pretende fazer um pré-contrato com o jogador, mas não pode avançar nessa pauta ainda por um medo da FIFA, de uma sanção da entidade máxima do futebol. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e ter as atualizações do que deve acontecer com o Vitão e de quebra de tudo aquilo que está acontecendo com o Inter na janela de transferências em relação a zagueiro, as movimentações coloradas para reforçar o seu sistema defensivo. Nesse vídeo aqui é só clicar para assistir, tá? Por último, gente, tem às 10h30 da manhã, domingo, o Grenal da final do Campeonato Gaúcho feminino, onde o Inter tem uma vantagem considerável, tá? Venceu por 2-0 no estádio Beira-Rio, o Grêmio, no clássico Grenal, um gol da Priscila, um gol da Belém Aquino, e agora joga o segundo jogo da decisão na Arena do Grêmio, 10h30 da manhã. E óbvio que a eleição faz parte desse contexto também. A direção do Internacional anunciou no final desta semana a renovação contratual de 3 jogadoras do time de futebol feminino. A Priscila, que é a artilheira do time, fede a gol a Priscila. A Letícia Monteiro, que é fundamental, meia atacante do Internacional. E também houve a renovação da Capelinha. Essas 3 jogadoras foram renovadas, tiveram seus contratos renovados com o Internacional. Dessa forma, estão garantidas para as próximas temporadas. A atual gestão afirma que também é o objetivo a manutenção da base da equipe no futebol feminino, uma base que chegou longe da Libertadores da América, chegou longe do Campeonato Brasileiro e agora está prestes, é só não perder por mais de 2 gols de diferença, a vencer o título do Campeonato Gaúcho, mais um contra o Grêmio dentro da Arena. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? As odds de Internacional e Bragantino, elas estavam bem equilibradas, tá? Eu vou passar aqui as odds de Inter e Bragantino, e a vitória do Inter está pagando 2,62, empate 3,4 e a vitória do Bragantino 2,62 também, estão empatados em odds. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!